Divaldo Franco, Iluminação Interior, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Capítulo 11. Os inimigos desencarnados. Não sendo a morte física o aniquilar da vida, é natural que todos aqueles espíritos que se transferem de retorno para o mundo espiritual mantenham as características morais que lhes assinalavam a individualidade. Recuperando a lucidez após o decesso celular, volvem à consciência as mensagens que foram armazenadas durante a trajetória orgânica, auxiliando-os na evocação de acontecimentos e feitos nos quais participaram. Em algumas ocasiões, não ocorre esse fenômeno em razão do estado de perturbação em que se encontram após o túmulo, mantendo fixações enfermiças e condutas infelizes. Compreensivelmente, no primeiro caso, ressumam com mais facilidade as impressões vigorosas, aquelas que fortemente feriram ou dignificaram as emoções. Nesse capítulo, os sentimentos de animosidade que tipificam os espíritos inferiores ressurgem, levando-os aos processos de angústia e ressentimento, que procuram contornar mediante o desforço a que se propõem contra aqueles que os afligiram e que permanecem na viagem carnal. É compreensível que, não possuindo os tesouros morais de nobreza nem de elevação, deixem-se consumir pelo ódio, sendo levados às fontes geradoras do sofrimento que experimentam, no caso, as pessoas que se fizeram responsáveis pela sua desdita. Surgem nessa fase as vinculações psíquicas com os antigos desafetos, aqueles que se tornaram motivo da sua aflição. Reconhecendo a razão do sofrimento, sem, no entanto, entender as causas profundas, aquelas que dizem respeito à justiça divina, em face do desconhecimento da reencarnação e sua lei de causa e efeito, convertem-se em inclementes cobradores do que supõem ser dívidas para com eles contraídas. Dispondo de mobilidade e fixando-se mentalmente ao adversário mediante a afinidade moral, inicia-se o doloroso processo de obsessão, que tanto se apresenta em forma de surto patológico na área dos distúrbios psicológicos de conduta e de emoção, bem como em lenta e perversa inspiração doentia, que termina por transformar-se em transtorno mais grave. Quando não se encontram lúcidos, são igualmente atraídos em razão da lei de sintonia existente entre devedor e cobrador, decorrente da convivência espiritual nas mesmas faixas de inferioridade em que se movimentam os encarnados e os desencarnados. Não padece qualquer dúvida quanto à influência exercida pelos espíritos na convivência com as criaturas humanas, especialmente com aquelas de natureza permissiva e vulgar, cruel e indiferente, em razão do estágio moral em que ainda se encontram. Pululam em volta do planeta terrestre bilhões de seres espirituais em estágio primário de evolução, aguardando ensejo de renascimento carnal, tanto quanto de desencarnados em estado de penúria e de sofrimento, que se transformam em parasitas dependentes de energias específicas, que exploram e usurpam dos seres humanos que se lhes assemelham. Desse modo, aqueles que se sentem prejudicados de alguma forma têm maior facilidade em imiscuir-se na economia mental e emocional daqueles outros que consideram seus adversários pelos prejuízos que lhes teriam causado, perseguindo-os de maneira consciente ou não. Os inimigos desencarnados constituem fator de desequilíbrio na sociedade terrestre, que deve ser levado em conta pelos estudiosos do comportamento e das diretrizes sociológicas. O mundo espiritual é preexistente ao físico, real e fundamental, de onde vêm as populações humanas e para onde retornam mediante o veículo da desencarnação. O objetivo essencial da reencarnação é propiciar o desenvolvimento intelecto-moral do espírito na sua trajetória evolutiva. Possuindo o psiquismo divino embrionário, em cada etapa do processo de crescimento desdobram-se-lhe faculdades e funções adormecidas, que se agigantarão através dos evos, até que seja alcançada
à plenitude. Nada obstante, os atavismos que remanescem como tendências para repetir os gravames e os equívocos a que se acostumou exercem maior predominância em a natureza de todos, embora o deutropismo que os atrai na direção fecunda e original da sua causalidade. A escolha de conduta define-lhe o rumo de ascensão ou de queda, a fim de permanecer no obscurantismo em relação à verdade ou no esforço dignificante da autoiluminação. Quando se esforça pelo bem proceder, prosseguindo na vivência das regras da moral e do bem, libertando-se dos grilhões dos vícios, mais facilmente alcança os níveis elevados de harmonia interior e os planos espirituais de felicidade, onde passa a habitar. Todavia, quando se compromete na ação do mal, é induzido a reescrever as páginas aflitivas que ficaram na retaguarda, resgatando os delitos praticados através do sofrimento ou mediante as ações de benemerência que o dignificam. Em razão da comodidade moral e da preguiça mental, situa-se, não raro, na incerteza, na indiferença em relação ao engrandecimento, ou comprazendo-se nas sensações nefastas, quando poderia eleger as emoções superiores para auxiliar-se e para socorrer aqueles a quem haja prejudicado, reparando os males que foram gerados mediante os contributos de amor educativo. Os inimigos desencarnados, desse modo, vinculam-se aos seres humanos atraídos pelas afinidades morais, pelos sentimentos do mesmo teor, pelas condutas extravagantes que se permitem. Nunca desperdices a oportunidade de ser aquele que cede em contendas inúteis quão perniciosas, de perder no campeonato da insensatez, a fim de ganhar em paz interior, de servir com devotamento, embora outros sirvam-se explorando a bondade do seu próximo, de oferecer compreensão e compaixão em todas e quaisquer circunstâncias que se te deparem, de edificar o bem onde te encontres, na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez, de oferecer esperança, mesmo quando reinem o pessimismo e a crueldade, levando ao desânimo e à indiferença, de ser aquele que ama, apesar das circunstâncias perversas, de silenciar o mal a fim de referir-te àquilo que contribua em favor da fraternidade, de perdoar, mesmo aquilo e aquele que, aparentemente, não merecem perdão, de ensinar corretamente, embora predomine a prepotência, e por essa razão mesma. Nunca te canses de confiar em Deus, seja qual for a situação em que te encontres, vestindo a couraça da fé e esgrimindo os equipamentos do amor. Os teus inimigos desencarnados não encontrarão campo emocional nem vibratório em ti para instalar as suas matrizes obsessivas, permitindo-te seguir em paz, cantando a alegria de viver e iniciando a era nova de felicidade na Terra.